Olá, muito boa tarde e votos de um feliz ano novo. E neste primeiro dia do ano, Dia Mundial da Paz, é sem dúvida nenhuma o dia para rendermos homenagem ao Papa Bento XVI, falecido no último dia de 2022. E connosco podemos falar neste momento com Dom Manuel Clemente, precisamente sobre este legado do Papa Emérito Bento XVI. Dom Manuel, muito boa tarde, obrigado por estes minutos aqui no programa 70x7. Que memória interessa de facto fazer do Papa Bento XVI, do seu legado, da sua marca na história da Igreja e do mundo? É uma memória que ficará cada vez mais viva e cujo impacto, a pouco e pouco, se perceberá melhor. Bento XVI, anteriormente Cardeal Ratzinger, foi toda a sua vida um homem de reflexão, universitário, um homem académico, coisa que, aliás, também o ligava a Wojtyła, que também tinha sido professor universitário da Polónia, antes de ser Papa. Mas nele, muito especialmente, em Ratzinger. E que nos debates pós-conciliares sobre a verdadeira interpretação do concílio, mais numa linha de ruptura, segundo alguns, noutros, numa linha de continuidade, segundo a linha de João Paulo II e Bento XVI, isto vai-se acentuar no seu pontificado. E, portanto, de 2005 a 2013, nestes 8 anos em que ele está no centro da vida da Igreja, Bento XVI vai também centrar muito aquilo que é a proposta cristã, antes de mais na própria figura de Jesus Cristo, que é, no fundo, é o cerne do cristianismo. O cristianismo não existe para mais nada, senão para perpetuar esta memória viva de tudo quanto Jesus Cristo nos disse e nos trouxe, como nós acreditamos, da parte de Deus. E isso, esta centralidade cristã da vida da Igreja em Ratzinger vai ser sempre muito forte, aliada com uma qualidade que ele tinha de grande intelectual e que só os grandes intelectuais conseguem obter, ou seja, de uma enorme clareza. Coisas que, enfim, para o comum dos mortais, não é? Demoram mais tempo a explicar, se é que alguma vez conseguimos chegar ao fim da conversa. Para Bento XVI sai de uma maneira muito simples, muito escorreita, muito clara, assim como a água que corre, cristalina da fonte, e isto é muito presente em todo o seu discurso. Isto faz do Papa Bento XVI, de facto, um líder natural e inspirador na Igreja Católica. E muito bem aceito até fora da Igreja. É quase emblemático o seu diálogo com o filósofo Habermas, mas não é apenas com esse, porque ele, a quem se abeirava e perguntava, mesmo por escrito, sejam intelectuais, sejam outras pessoas do mundo sobre este ou aquele ponto, ele esclarecia, respondia, e repito, sempre com muita clareza. Os debates são grandes, porque não há dúvida nenhuma que nos anos do seu pontificado, divisões na vida da Igreja, maneiras de ver, maneiras de encarar as coisas, a herança conciliar, mais de ruptura, mais de continuidade, tudo isso estava aí muito ao vivo e com manifestações difíceis de resolver. Mas ele, com a sua serenidade habitual, que era patente sempre que nós nos encontrávamos com ele, e quando o ouvíamos mais de perto ou lhe dizíamos algo mais direto, prevalecia sempre. Portanto, como homem que tem as ideias muito assentes, muito claras, e claro, nem a todos agradava, mas essa mesma clareza, pronto, tem essa virtualidade de deixar as coisas definidas, depois aceita-se, não se aceita, logo se vê, mas fechado ao diálogo nunca. Esta mesma centralidade de Jesus Cristo nele até teve uma repercussão que não é assim muito vulgar, é que ele, além dos documentos oficiais, também escreveu outros textos, digamos, para-oficiais, mais como Ratzinger do que como Bento XVI, concretamente a biografia que ele dedicou à figura de Jesus Cristo em 2 volumes, muito interessante, onde ele vaza o seu pensamento acerca desta figura central do cristianismo que ele nunca deixou de acentuar. Logo no seu discurso inaugural, nós não temos mais nada para propor senão uma figura, e a adesão a uma figura, e essa é Jesus Cristo, e depois por aí fora nas consequências que ele tirava daquilo que Jesus Cristo tinha dito e feito para a vida da Igreja. E este papel clarificador, este regresso agora, se for sim, com quem quiser, com certeza, aos textos de Bento XVI, às suas encíclicas, vai ser muito, como eu digo, clarificador. Porque, digamos, o essencial do cristianismo está ali, ele tem 3 encíclicas centrais, uma sobre a caridade, outra sobre a esperança, outra sobre a fé que ele deixou ainda por publicar, mas que o Papa Francisco teve essa simpatia de publicar em seu nome, mas dizendo logo que é uma encíclica que tem 2 autorias, não é? A de Bento XVI e a dele próprio Francisco, também é muito evidente, porque no fundo são as virtudes teologais o central do cristianismo. E também é muito importante que a primeira tenha sido, sobretudo, versando a caridade.
porque nós dizemos fé, esperança e caridade. Ele começou pela caridade. A encíclica Deus Caritas Est é uma encíclica que eu convido mesmo a retomar, porque sobre o amor nas suas diversas manifestações, o amor humano, começando por aí, até o amor como ele é revelado em Jesus Cristo e por isso o consideramos divino, e uma virtude teologal, que é a caridade, quer na sua consideração, digamos, mais teórica, quer depois nas suas aplicações práticas e até na sua organização eclesial, é uma encíclica do mais claro que saiu do Magistério Pontifício, e eu conheço alguma coisa desse magistério de há muitos séculos para cá. E dos vários pontificados, sem dúvida. Sr. Manuel, nós temos um documentário sobre a biografia do Papa Bento XVI, sobre o seu percurso de vida, e proponho, voltaremos a falar com o Sr. Manuel Clemente sobre algumas marcas essenciais desse pontificado, mas vamos, desde já, olhar as imagens e as mensagens que ficam do pontificado de Bento XVI. Dia 19 de abril de 2005. Na varanda central da Basílica de São Pedro apresenta-se uma figura de primeira linha da Cúria Romana. O conclave elegia como sucessor de Pedro o decano do Colégio Cardinalício, Josef Ratzinger, que assumia o nome de Bento XVI. A escolha gera ansiedade entre os que reclamavam a renovação da Igreja. Alguns guardavam na memória a imagem do cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, guardião do rigor doutrinal, que impôs contenção e mesmo silêncio a alguns teólogos. O seu pontificado destaca-se por um diálogo fecundo com o mundo da cultura. Como há muito não se via, pensadores e intelectuais sentem-se cativados com o rigor do seu pensamento. Entre eles, muitos não crentes, mas que descobrem na solidez da reflexão de Bento XVI a firmeza de pensamento que a volatilidade dos tempos tinha posto em causa. Na verdade, o percurso intelectual e a profundidade do pensamento são o principal património de Josef Ratzinger. Alemão, nascido em Markel am Rhein, diocese de Passau, num sábado santo de 1927, Josef Ratzinger é o filho de um comissário da polícia e de uma mãe que tinha sido cozinheira em vários hotéis antes de casar. A fé e a educação recebida na família preparam o jovem Ratzinger para a dureza dos tempos. O regime nazi mantém um clima de hostilidade para com a Igreja Católica, mas a solidez da formação cristã que recebe da família é a base da sua opção vocacional, que o leva ao sacerdócio em 29 de junho de 1951. As qualidades intelectuais do jovem padre vão definir o seu itinerário académico. Assume a regência de cadeiras teológicas em cátedras das principais universidades alemãs: Bona, Tubinga, Ratisbona. Em 1962, o Concílio Vaticano II chama a Roma os cardeais para refletirem e desenharem um rosto de igreja mais adequado aos tempos, com capacidade para responder às novas questões da humanidade. O arcebispo de Colónia é assessorado por um perito, Josef Ratzinger. A sua intensa atividade científica levou-o a desempenhar importantes cargos ao serviço da Conferência Episcopal Alemã e na Comissão Teológica Internacional. Em 1977, é nomeado pelo Papa Paulo VI arcebispo de Munique e escolhe como lema colaborador da verdade. A razão é ele próprio que a explica. No mundo atual, omite-se quase totalmente o tema da verdade, parecendo algo demasiado grande para o homem. E, todavia, tudo se desmorona se falta a verdade. Esta preocupação pela verdade e pela sua defesa define a linha com que conduzia a Congregação para a Doutrina da Fé, para a qual foi nomeado pelo Papa João Paulo II. O rigor com que defende a doutrina católica significou para alguns o silêncio e mesmo o afastamento de cátedras teológicas de algumas faculdades. Atitude musculada que lhe valeu a imagem do cardeal que desconfiava das leituras teológicas inovadoras. Foi esta imagem do cardeal Ratzinger que alguns levaram um certo tempo a digerir quando o conclave de 2005 o apresentou ao mundo como Bento XVI. O novo sucessor de Pedro apresenta-se como um simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor,
o desafio de suceder ao mediatismo de João Paulo II e o seu caráter tímido não vão impedir que Bento XVI continue a viajar. Por 30 vezes visita paróquias e dioceses italianas e realiza 24 deslocações apostólicas por diversos países. Turquia, Cuba, México ou Estados Unidos são apenas alguns destes destinos. Mas entre eles, também Portugal, país que visitou em 2010, no 10º aniversário da beatificação dos pastorinhos de Fátima, Jacinta e Francisco. Entre nós, encontrou-se com o mundo da cultura, no Centro Cultural de Belém, um gesto que fez questão de promover em cada local que visitava. Nos quase 8 anos de pontificado, escreveu 3 encíclicas: Deus é amor, Salvos pela Esperança e A Caridade na Verdade. Redige também o estudo Jesus de Nazaré, publicado em 3 volumes. Os consistórios extraordinários por si convocados analisam questões como os ultratradicionalistas e a reforma litúrgica, o diálogo com outros cristãos e muçulmanos e também a resposta da Igreja Católica aos escândalos sexuais que envolveram sacerdotes. Bento XVI preside ainda aos sínodos dedicados à Eucaristia, à Igreja em África, à Palavra de Deus na missão da Igreja e a Igreja no Médio Oriente e a nova evangelização. Era um drama que se tentava esconder, mas o limite ao escândalo aconteceu no pontificado de Bento XVI. O Papa reconhece a dimensão do problema e revela a forma como a Igreja se prepara para lidar com esta situação dramática. It's difficult for me to understand how it was possible that priests betrayed in this way their mission to give healing, to give love of the God to these children. We are deeply ashamed and we will do all the possible that this cannot happen in future. A idade, mas também o peso dos escândalos sexuais que por todo o mundo envolvem membros do clero, jogos de poder ou a situação financeira do Vaticano apresentam-se como uma carga demasiado pesada para este Papa, essencialmente filósofo e teólogo. E é daquele que assumia uma imagem conservadora que surge de forma inesperada a sua renúncia ao cargo mais importante da Igreja Católica. Os cardeais terão apurado o ouvido para se certificarem que estavam a entender o sentido das palavras que o Papa pronunciava em latim. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene conscium hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Atamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, que ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri. Há 597 anos que tal não acontecia na história da Igreja. No dia 27 de fevereiro de 2013, a Praça de São Pedro estava cheia. Bandeiras de todo o mundo revelavam a diversidade de delegações que ali estavam para se despedirem do Papa e lhe agradecerem o pontificado. Disse na ocasião que amar a Igreja significa ter a coragem de fazer escolhas difíceis, sofridas. O Papa pertence a todos e todos lhe pertencem, garantiu. A minha decisão de renunciar não muda isto, não abandono a cruz, permaneço nela, continuarei a dedicar-me à Igreja. Assim fez. Por aqueles dias, o mundo assistia a imagens inéditas de um Papa emérito que se retirava de helicóptero para Castelo Gandolfo, deixando assim o Vaticano e criando o espaço e o ambiente favorável
para que o conclave encontrasse o novo timoneiro da Igreja Católica. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Cumprindo a tradição, a chaminé vaticana anunciou a novidade e o cardeal Jean-Louis Tourin anunciava Urbi et Orbi, Jorge Mário Bergoglio, que se apresentava como Francisco. E o Papa recém-eleito fez questão de se encontrar com Bento XVI. Um Papa e um Papa emérito abraçaram-se e rezaram juntos, pedindo a força e a coragem para o trabalho que urge fazer no interior da própria Igreja. 2 meses depois, Josef Ratzinger acabaria por regressar a Roma, instalando-se num mosteiro no alto dos Jardins do Vaticano. Um cotidiano de recolhimento, oração e escrita. Uma presença discreta, apenas notada quando recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima e acede aos convites de Francisco para se associar a alguns momentos celebrativos. Foi assim, no dia 22 de fevereiro de 2014, com 86 anos, participa na missa do Consistório Ordinário para a criação de novos cardeais. Bento XVI voltaria a aparecer em público na canonização dos Papas João XXIII e João Paulo II a 27 de abril desse ano, tal como no encerramento do Sínodo sobre a Família e na beatificação de Paulo VI no dia 18 de outubro. Por entre tantos avós, Bento XVI, também ele, de alguma forma, um Papa-avô, e esteve com o Papa Francisco na Praça de São Pedro. Era a festa dos idosos que mostrava ao mundo a importância dos mais velhos, com a sua sabedoria e a experiência. Em 2015, solenidade da Imaculada Conceição, a Igreja iniciava o Jubileu Extraordinário da Misericórdia e Bento XVI compareceu junto à Porta Santa que se abre nestas ocasiões. O Papa Emérito atravessaria aquele lugar simbólico aberto pelo Papa Francisco. Alguns meses mais tarde, os dois voltariam a protagonizar um encontro público, desta vez numa das salas do Vaticano, a propósito dos 65 anos de sacerdócio de Josef Ratzinger. Um momento em que este agradeceu a bondade de Francisco. Grazie a lei, Santo Padre.
la sua bontà dal primo momento della elezione, ogni momento della mia vita qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno, la sua bontà è il luogo dove abito, mi sento protetto. Grazie Santo Padre. Josef Ratzinger, Bento XVI. 8 anos de um pontificado que se prolongaria numa vivência emérita no Vaticano. Em 2020, com uma condição física muito debilitada, reúne ainda a energia para uma derradeira viagem. Regressava à pátria alemã para uma última visita ao irmão Georg, que viria a falecer pouco depois. Sempre muito próximos, ambos foram ordenados sacerdotes no mesmo dia, a 29 de junho de 1951. Até ao fim, Bento XVI ou Josef Ratzinger, a proximidade discreta, um testemunho de coerência intelectual, do teólogo, do professor, do Papa. A vida do Papa Bento XVI, que homenageamos no programa 70x7 de hoje, também com o contributo do Sr. Manuel Clemente. E, Sr. Manuel, falávamos desse percurso biográfico que tem referências também a Portugal, nomeadamente. E nomeadamente ao Porto, começamos por aí, quando o Dom Manuel Clemente era Bispo do Porto, recebeu o Papa Bento XVI. Tive esse gosto e também fiz essa pressão, não é? A visita inicialmente estava prevista para Fátima, e está claro, passando por Lisboa, mas enfim, eu e outras pessoas insistimos com essa possibilidade de no último dia não ir imediatamente para Roma, mas passar primeiro pelo Porto, e foi uma apoteose. Aquilo que aconteceu nos aliados nesse dia 14 de maio de 2010 foi notável, e era dia de São Matias, e ele fazendo a sua homilia sobre a missão, porque tratava-se de um apóstolo, fez uma homilia muito bonita, onde ele teve uma daquelas suas frases emblemáticas, não é? Quanto ao que é a evangelização e a nossa relação como portadores do Evangelho em relação às pessoas, nada impomos, mas sempre propomos, não é? Esta frase é dita aí, nesse dia 14 de maio de 2010, e foi qualquer coisa magnífica, apoteótico, ficou no coração da cidade invicta. Eu já agora até posso confidenciar para os meus amigos do Porto, que vão ficar contentes por ouvir isso, conversando assim, pessoalmente com o Papa Bento XVI. Ele, a certa altura, perguntou-me: o Porto é a segunda cidade do país, e eu referi, conforme, depende do sítio onde o Santo Padre aterrar. Se aterrar aqui é a primeira, acabou por ser a última no sentido da sua partida, mas foi de facto uma viagem magnífica. E olha, até temos aqui, não sei se a Câmara pode mostrar um testemunho dessa viagem, porque uma Câmara Municipal teve a simpatia de oferecer ao Papa Bento XVI aquela cadeira e este banquinho para descansar as pernas depois do almoço, e ele gostou tanto disto que lhe foi oferecido, que até levou para Roma, mas quando eu depois regressei a Lisboa, tiveram a amabilidade de me oferecer uma réplica, está aqui, ainda aí com o brasão dele, é uma lembrança da sua presença entre nós. Foi de facto aí um discurso missionário. Um outro, de outra temática, foi o cultural, que aconteceu no Centro Cultural de Belém. Era presidente da Comissão Episcopal da Cultura na altura do Manuel Oliveira, enfim, dois anciãos a dialogarem entre si com muito carinho entre ambos. E aquela frase também: fazei da vossa vida lugares de beleza, não é? Lugares de beleza, não é? Muito coincidente com aquilo que quer um, quer outro pensavam e quer um, quer outro faziam, porque o Papa Bento XVI era muito sensível à dimensão estética, como nós sabemos. Ele até era pianista particular, e o piano acompanhava-o sempre, e assim com as suas interpretações também alargava o espírito, e essa dimensão está muito presente. Aquilo que ele escreve, até porque o que ele escreve é muito belo também, é muito estético também. Uma ligação ainda do Papa Bento XVI a Portugal é Fátima, é o tema da mensagem de Fátima, a interpretação do segredo de Fátima, que tem aí a marca do académico, daquele que veio tirar as dúvidas sobre o assunto. Eu volto a insistir na releitura dos textos do Cardeal Ratzinger, Bento XVI, né? Nessa altura.
porque a explicação que ele dá acerca, não é apenas da terceira parte da mensagem, que liga muito, enfim, ao destino do papado e à vida da Igreja e até do mundo ao longo do século XX, mas não é isso. Aquilo que ele diz sobre o que são as aparições e como é que elas podem ser tomadas como contacto, digamos assim, com o sobrenatural mais direto ou mais intelectual, mais místico, é extremamente notável, extremamente notável. E com uma clareza para tratar de um assunto tão complexo como é esse, das visões e das aparições, eu aconselho vivamente a reler esse texto. Manuel, muito obrigado por ter aqui evocado connosco o Papa Bento XVI. Todo o gosto. Muito obrigado. De facto, homenagem que interessa fazer ao Papa Bento XVI, que faleceu neste sábado, no último dia de 2022, que quisemos evocar no programa 70x7 de hoje. Renovo os votos de um feliz ano de 2023.